Olá, meus queridos Honey Badgers, eu sou Ricardo Richter e hoje eu estou copiando a intro do Rodrigo, mas estamos aqui para o nosso vídeo tradicional de análise on-chain. Então vou deixar aquele bom dia, boa tarde, boa noite para vocês também, que é clássico e tradicional aqui nesse nosso corte aqui na Honey Badger. Hoje temos alguns all-time highs importantes dentro da análise on-chain para a gente comentar e eu vou passar também, fazer uma coisa um pouquinho diferente, vou passar aí pelos indicadores de BNB. Tem uma atualização importante que saiu no BNB e na Binance também, né? BNB e Binance, para a gente poder seguir aí. Essa questão aí do CZ abalou o preço do BNB, a gente vai olhar isso de perto. Já vou adicionar aqui à tela os nossos gráficos, começando pelo Bitcoin, como de costume. Então, temos um all-time high bastante interessante para comentar aqui, tá? Pela primeira vez na história, a gente tem mais de 50 milhões de endereços na rede Bitcoin, com um saldo, né, maior do que zero. Então, isso é um número bastante expressivo. Pensa que são 50 milhões de endereços, tá? A gente não pode dizer que são pessoas, né? Uma pessoa pode ter mais de um endereço, mas esse é um valor que vem crescendo. Em alguns momentos ele diminuiu aqui, como a gente teve essa ocorrência em 2018, também aqui, né, 2021, 2023 a gente teve uma queda, mas chegamos aí pela primeira vez na história a 50 milhões de endereços com saldo maior do que zero, tá? É um número bastante expressivo, então é um número, uma marca aí de 50 milhões eu deveria trazer para vocês como um indicador importante. Vamos lembrar que esse indicador aqui, tá? Para mim, o insight mais importante que ele traz para a gente é que ele pode ser considerado um indicador de crescimento da rede, tá? Quando a gente vê uma expansão no número de endereços com um saldo maior do que zero, a gente está vendo uma distribuição de moedas e isso pode ser análogo, vou repetir aqui, a novos usuários entrando na rede. Claro que a gente pode cruzar outros dados e fazer uma análise mais completa quando a gente vai falar de usuários, como a gente já fez em outros momentos aqui na nossa análise. Outro indicador que está em all-time high, e esse indicador aqui a gente já consegue tirar alguns insights de mercado, é o percentual das moedas ativas inativas há mais de um ano. Tá? Por que esse indicador ele é importante? Tá? Estamos fazendo um all-time high, passamos de 70,5% das moedas que têm mais de um ano que não se movem. E isso eu já comentei algumas vezes aqui, esse indicador dentro das nossas análises on-chain. Eu enxergo esse, agora que eu fui ver, né, não está mostrando na tela, vou colocar lá novamente aqui para a gente. Agora sim, tá? Temos aqui o all-time high, são 70,5, como eu falei. E aí tem alguns insights importantes que a gente pode começar a fazer nesse indicador, desde uma análise que a gente pode considerar até pré-histórica lá de preço de 2011, tá? Quando houve uma corrida de preço do Bitcoin, aqui a gente viu o Bitcoin a mais de 10 dólares. Quando o Bitcoin passou aqui, ó, da casa dos 3 dólares, a gente teve uma redução, tá, no número de moedas, porque essas eram moedas que estavam guardadas e foram vendidas. Quando a gente teve mais um ciclo de alta, tá, em 2012 isso aconteceu. Quando a gente teve 2013, isso também aconteceu aqui. Quando a gente teve o ciclo lá famoso de 2017, 2018, a gente teve uma baixa, então a gente teve aí fazendo o indicador voltando, né, a patamares lá de 2014, isso não é comum. E aí depois ele volta a acumular conforme a gente entra num bear market. Quando a gente teve a subida de preço de 2019, ele também caiu, e assim, em 2020, ele repetiu esse movimento. A gente está tendo agora um período de aumento de preço do Bitcoin, como todo mundo que acompanha o mercado já sabe, e eu estou observando algo bastante diferente aqui. Eu vou puxar para 3 meses nesse indicador, porque o preço do Bitcoin subiu nos últimos 3 meses. A gente saiu de 25 mil dólares, com 68,5% dessas moedas ativas inativas há mais de um ano. E aí, quando o preço do Bitcoin subiu para cima de 35 mil dólares, a gente teve um aumento bastante expressivo de 68 lá para 70, 2%
de aumento neste indicador das moedas guardadas há mais de um ano. Vamos lembrar aí que esse indicador ele funciona mais ou menos como as moedas que estão guardadas ali na poupança que a pessoa gostaria de vender, tá? Muito interessante porque isso fala sobre o comportamento dos investidores, o comportamento das pessoas. As pessoas estão mais propensas a guardar mais os seus bitcoins. Isso faz a gente entrar aqui para os indicadores de valoração e precificação do meu dashboard aqui, do Glassnode. E eu não vou comentar muita coisa aqui, tá? Eu já dei uma olhada nesses indicadores. Vou falar do NUPL, que é o indicador clássico que a gente sempre traz aqui. E aí, essa semana saiu um relatório lá do Look into Bitcoin, aquele site que é gratuito, eu já falei para vocês, você pode ir lá e verificar vários indicadores, apenas as newsletters e os reportes são pagos. E lá, no reporte pago, saiu um insight bastante interessante do analista-chefe, comentando o fato do NUPL não ter entrado nessa zona de cima aqui ainda. Eu até vou abrir o indicador completo para a gente poder ter uma noção maior disso, tá? Que ele fala que é onde as coisas começam a ficar interessante, tá? Quando a gente teve essa ocorrência aqui, a gente teve o Bitcoin saindo de 12 mil dólares, indo para 54 mil dólares, a gente teve o Bitcoin saindo de 750 para 13 mil dólares, e aqui, pré-historicamente, 2013, de 15 para mais de 100 dólares. Esse indicador aqui, tá? Essa zona verde, a gente pode fazer uma comparativa aí, é onde entra o FOMO, tá? É onde o preço dá faz o maior salto, tem a maior elasticidade, porque é ali que as pessoas percebem, opa, esse negócio de Bitcoin aí realmente é interessante, vamos começar a entrar nisso. A gente já falou aqui também sobre esse indicador nessas últimas zonas de acumulação aqui que houve, né, em 25 mil dólares, 27 mil dólares, que aconteceram em agosto e setembro desse ano, e agora a gente ainda está nessa zona aqui intermediária, que ainda é uma zona ok de acumulação, tá? Tendo em vista que a gente pode entrar nessa zona verde, ou até nessa zona azul aqui, que é como, parafraseando lá o Philip Swift, que é o indicador-chefe do Look into Bitcoin, é aqui que as coisas mais interessantes acontecem, beleza? Ainda está dentro de preços, dentro de valoração e precificação do Bitcoin. Vamos dar uma olhada aqui como é que está o lucro e prejuízo não realizado dentro da rede. Lembrando aí que estamos desenvolvendo os indicadores próprios e vamos trazer eles nas próximas análises, na sexta-feira, aí no Crypto Hour Papo, junto com o Rodrigo. Eu já vou estar comentando dos nossos indicadores próprios, beleza? Balanço da rede no dia de ontem, tá? 367 bilhões de dólares de lucro não realizado contra 30,9 de prejuízo não realizado. Em 3 meses, a gente viu esse número saltar de 200 bilhões de dólares para mais de 350. Ou seja, o ativo está ganhando, está retendo valor com o passar desses 3 meses aí. Isso aí criou um ambiente favorável aos mineradores. Eu até vou colocar o mesmo zoom aqui de 3 meses, porque aqui a gente vai olhar para essa linha azul, beleza? Essa linha azul, ela considera aqui, ela traz para a gente o valor em dólar, tá? De quantos bitcoins, né, estão sendo emitidos nos últimos 30 dias. Então aí temos aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de dólares no dia 28 de novembro contra 726 milhões de dólares lá no dia 1 de setembro. É um aumento muito bom, isso aí é dinheiro no bolso dos mineradores, isso é aumento da receita deles, que pode ser, como consequência, aumento aí da infraestrutura da rede, aumento do hash rate, o que cria um ambiente favorável para a gente brigar por preços maiores. Vamos falar agora de BNB e de Binance, que foi assunto essa semana, né? O CEO da Binance, CZ, ele foi multado, né? Pessoa física e também empresa, e está saindo do cargo, está proibido de sair dos Estados Unidos. Mas eu quero lembrar que lá atrás, tá? Lá em maio, quando a SEC anunciou, tá? O processo contra a Binance, o BNB caiu quase 25%. Lá atrás também, o CEO, o CZ, ele já tinha anunciado que poderia deixar o cargo de CEO da Binance sem problemas, né?
E foi o que ele acabou fazendo agora novamente, quando a gente tem essa notícia da Binance multada. 4,3 bilhões de dólares, e a queda no BNB foi bem menos expressiva, foi bem menor. Por que, que a gente teve 25% de queda lá atrás e hoje a gente teve só 9,1%, tá? FTX, e a gente pode dar aí o mérito da corretora, que a corretora soube ser transparente e soube trazer a prova das suas reservas, né? Algo que não aconteceu lá na FTX e não acontece em corretoras até hoje. A gente vê aí que isso fez uma diferença e não fez o BNB cair tanto. As pessoas até acreditam mais, né, que o problema dessa vez será menor. E aí, olhando aqui para o que a gente tem dentro dos tokens, né, dentro da Binance, lá em 22 de novembro, né, teve sim uma queda, houveram saques, então menos 2% no balanço de stablecoins, quase menos 5% no balanço de Ether, 4,4% no balanço de BTC e nos DeFi 6,7%. De lá para cá houve um aumento, tá? Houve um aumento aí nessas reservas, e o que me chama a atenção no aumento dessas reservas é que o número de bitcoins ele não recuperou, né, 100% o que a gente teve de queda. A gente continua com os balanços das corretoras caindo, né, no longo prazo, mas a gente teve um aumento bastante expressivo dos tokens de DeFi. E aí isso mostra para mim um apetite aí pelos investidores a colocarem dinheiro no risco e a tentarem surfar aí de uma maneira mais agressiva essa próxima bull run, que parece, né, estar para se aproximar. Quando a gente olha para o mercado macro, a gente vê aí ETF de Bitcoin para ser aprovado, a gente vê halving também para ser aprovado, não, para acontecer no ano que vem. Halving acontece, né, independente de qualquer coisa, fazendo uma correção aí. E esses são fatores que podem elevar muito o preço do Bitcoin e criar também uma alt-season, onde outras criptomoedas, né, até esses tokens de DeFi podem se valorizar muito. Por esse vídeo é isso, temos alguns indicadores novos, como eu comentei, para trazer aqui na sexta-feira, então acompanhe o nosso programa Crypto Hour Papo na sexta. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, isso ajuda muito o nosso trabalho. Por esse vídeo é isso, muito obrigado, eu vou ficando nessa.